Zé tinha 32 anos de suor nas mãos. Sua vida era o cheiro de terra molhada e o mugido do gado. E ele não trocava isso por nada. Mas Maria, sua esposa, achava que ele precisava de cultura. Foi por isso que ela o arrastou para a festa da firma, em trajes que pareciam ter acabado de sair do celeiro. Zé, de camisa xadrez e botina gasta, era a atração cômica daquela sala cheia de gravatas apertadas. O pior foi Maria. Ela ria alto, apontando para o barro seco na bota dele, enquanto cochichava com o Dr. Ricardo, o executivo-chefe, um sujeito liso, que Zé já desconfiava. A humilhação veio à tona quando Maria disse, alto o suficiente para todos ouvirem: perdoe o Zé, doutor. Ele só sabe falar de adubo e silo. Zé sentiu o rosto queimar. A vontade de afundar no chão batido de sua fazenda era imensa. Ele estava de costas, pronto para ir embora e nunca mais olhar para trás, quando uma voz firme e desconhecida tocou seu ombro. Você não pertence a este lugar, Zé. Ele se virou. Era uma moça com um vestido simples e olhos que pareciam entender a dureza do campo. Venha comigo, ela disse. Sei de um lugar onde você não precisará provar nada a ninguém. Naquele momento, o chão de Zé tremeu. Ele só tinha duas opções: voltar para a fazenda sozinho e humilhado, ou arriscar tudo com a desconhecida. Quem era ela? E o que ela queria? Antes de descobrirmos para onde Zé foi levado, me diga, de que parte do nosso Brasil você está me ouvindo agora? E se você valoriza as histórias de gente simples que dá a volta por cima, aperte o botão de se inscrever para não perder o que acontece a seguir. A festa de firma não tinha nada de firma, e muito menos de festa, na visão de Zé. Era uma vitrine de mentiras e tecidos caros, montada no pátio da prefeitura da cidade vizinha, a única que tinha salão capaz de abrigar tanta gente que se achava. Zé nunca entendeu por que Maria insistia tanto em ir. Agora sabia. Era para esfregar a pobreza dele na cara de todos, especialmente na dele. Maria e o Dr. Ricardo continuavam rindo, distantes, sem perceber que o objeto da piada havia sumido. Zé, ainda atordoado, seguiu a moça para fora do salão. A brisa fresca da noite lavava o suor frio de sua testa. Como você sabe meu nome? Zé perguntou, a voz rouca. Ele era cauteloso. Na roça, gente desconhecida com informações demais geralmente trazia problema. A moça sorriu, um sorriso tranquilo, diferente daquele riso amarelo que ele acabara de presenciar. Ela tinha o cheiro de mato e lavanda e usava um vestido de algodão que parecia ter sido feito à mão. Quem não conhece o Zé da Terra Vermelha? Você tem a melhor plantação de milho da região. Seu pai me ajudou uma vez com um bezerro doente anos atrás. Meu nome é Helena. Helena, um nome simples, que combinava com a simplicidade dela. E por que me tirou de lá, Helena? Zé insistiu. Porque você estava prestes a fazer uma besteira. Sei que você é justo, Zé, mas a justiça nem sempre vale a pena quando a briga é em público. Aquela mulher não te merece, disse ela, sem rodeios, apontando de leve com a cabeça para a porta do salão. A franqueza de Helena desarmou a fúria que fervia no peito de Zé. Ele era ingênuo, sim, mas não era burro. Os olhares de Maria e Ricardo não eram só de flerte, eram cúmplices. A gente volta para a roça agora. É tarde, disse Zé, tentando encerrar o assunto com a garganta apertada. Helena o olhou de cima a baixo, fixando os olhos nas botinas cobertas de terra. Você quer voltar para casa para encarar o silêncio e as desculpas vazias dela? Ou quer ver algo que só quem trabalha com o sol conhece? Zé hesitou. Ele não queria voltar. Não para aquela casa onde seu suor era motivo de chacota. O que é que você quer me mostrar, Helena? Zé perguntou. A lua cheia na minha plantação de café. Está na hora certa. É daqui a pé seguindo o córrego. Você vem? Era uma loucura. Ele estava prestes a seguir uma estranha no meio da noite para ver café, mas, pela primeira vez em meses, Zé sentiu que podia respirar. Ele apertou o nó da camisa xadrez. Vamos então. Atrás deles a porta do salão se abriu e fechou. Maria, cambaleando levemente, procurava Zé, mas eles já estavam na estrada de terra, o silêncio da noite engolindo o barulho da cidade. A vida de Zé, que até então era previsível como a colheita, acabava de tomar um rumo inesperado e perigoso. A estrada de terra era a espinha dorsal daquele pedaço do interior. Escondia-se atrás de um morro, longe do asfalto lustroso que levava à capital e trazia os doutores como Ricardo. Zé e Helena caminhavam lado a lado, o ritmo sincronizado, como se tivessem trabalhado juntos a vida toda. Zé, homem de poucas palavras, sentia-se estranhamente à vontade. A presença de Helena era como a sombra de um jatobá num dia de sol forte. A aliviava. Sua plantação de milho está linda, Zé, disse Helena,
quebrando o silêncio apenas para confortar. Vi quando você estava preparando a terra antes da chuva de Santa Bárbara. Ninguém mexe com o solo como você. Você sente o que a terra precisa. Zé inflou o peito não por vaidade, mas por reconhecimento genuíno. Era a primeira vez, em anos, que alguém reconhecia seu trabalho de verdade. E não o usava como um coitado, só sabe disso. É o que eu sei fazer, respondeu Zé simplório. Meu pai dizia que a terra não mente. Você bota amor, ela te devolve em dobro. Você bota pressa, ela te devolve em doença. Sabe as palavras, concordou Helena. Eles caminharam por mais 20 minutos. Atravessaram uma ponte de madeira velha que rangia sob o peso, e o ar começou a ficar mais úmido. O barulho do córrego era a única trilha sonora. Zé percebeu que Helena o guiava para uma direção completamente oposta à sua propriedade, a Terra Vermelha. Você mora por aqui? Perguntou Zé curioso. Ele conhecia cada palmo daquele chão. Moro um pouco mais acima, no pé da serra. Herdei o sítio do meu avô. Ele plantava café, e eu voltei para seguir o legado dele. O sítio estava abandonado. O café não era a cultura principal da região de Zé. Era uma aposta arriscada. Café dá um trabalho dobrado aqui. A altitude não é das melhores, advertiu Zé, usando seu conhecimento prático. Eu sei, respondeu Helena, olhando para o céu estrelado. Mas eu sinto que ele gosta de mim. E eu gosto de cuidar dele. É um desafio, Zé. Eles chegaram a uma cerca de arame farpado, que Helena abriu com destreza. O cheiro de café em flor, um aroma doce e inconfundível inundou o ar. Chegamos. Bem-vindo ao Sítio Paz, disse ela. O Sítio Paz era uma visão. Não tinha a opulência da fazenda de Zé, que era grande e mecanizada, embora ele usasse a mecanização de forma minimalista. O Sítio Paz era rústico, com uma casa de taipa caiada de branco e um alpendre simples. Mas o que prendia o olhar de Zé era o cuidado com que tudo era mantido. Os canteiros de café estavam impecáveis. Eles se sentaram no alpendre. Helena ofereceu a Zé um copo de água fresca, tirada do pote de barro. Seu nome, Maria, começou Zé, voltando ao que o afligia. Ela sempre quis a cidade. Eu dei a fazenda que ela queria, o conforto que ela pedia. Mas nunca foi o bastante. Helena ouvia com paciência, sem interromper, algo raro para Zé, que estava acostumado com os chiliques de Maria. Eu sou bruto, Helena. Minha conversa é sobre a chuva, sobre quando capar um porco, sobre como fazer um silo não mofar. Ela queria que eu falasse sobre mercado de capitais e tendências globais. Você é real, Zé, disse Helena com firmeza. O que você tem é ouro. O problema é que ela quer o ouro falso que reluz na cidade. Ela quer ser a mulher do Dr. Ricardo, não a do Zé da Terra Vermelha. A verdade, dita de forma tão crua, atingiu Zé como um raio. O Dr. Ricardo, Zé murmurou, o nome azedo na boca. Ele é só um homem, Zé. Mas ele tem o que ela deseja. Status vazio. Preste atenção no que acontece com suas terras. A última frase acendeu um alarme na cabeça de Zé. Ele era ingênuo, mas não era cego para negócios. Seu único patrimônio era a Terra Vermelha, uma propriedade valiosíssima, não apenas pelo tamanho, mas pela qualidade do solo. O que você quer dizer, Helena? Zé perguntou, inclinando-se para a frente. Helena tirou do bolso do vestido um jornal amassado. Uma edição regional que Zé nunca lia. Meu avô era um homem sábio e via longe. Ele me ensinou a ler as entrelinhas. O Dr. Ricardo não é só um executivo da cidade. Ele está por trás de uma nova empresa que quer construir um grande condomínio de luxo na região para turistas ricos. E a melhor terra para isso, Zé, é a sua. Zé pegou o jornal. O artigo falava sobre desenvolvimento sustentável e imobiliário no interior. E o que Maria tem a ver com isso? Zé perguntou, sentindo um frio na barriga. Maria está se encontrando com ele há meses. Não é só traição conjugal, Zé. É traição financeira. Ela está facilitando a compra das suas terras, provavelmente por um preço de banana, antes que você perceba o valor real. Zé lembrou-se de Maria nos últimos meses, insistindo para que ele assinasse alguns papéis que ela dizia serem atualização de cadastro rural. Ele, confiando nela plenamente, nunca lera uma linha sequer. Seu negócio era o campo. O papel era o dela. Ela me fez assinar uma procuração para ela cuidar da parte burocrática da fazenda. Disse que eu só fazia sujeira com a caneta. A voz de Zé era quase um sussurro de dor. Você deu a chave do celeiro para a raposa, Zé, e o Dr. Ricardo sabe disso. Ele está usando o casamento de vocês para desapropriar você de seu próprio trabalho. A ficha caiu de vez. A humilhação no salão, o riso alto de Maria, a insistência dela em tirá-lo do campo e levá-lo à cidade. Tudo fazia parte de um plano sórdido para transformá-lo em um coitado, desmoralizado,
e forçá-lo a aceitar qualquer oferta. O Zé Bruto, que enfrentava touros no pasto, sentiu o chão sumir sob seus pés. Não era apenas o dinheiro, era a traição de quem ele amava, em quem ele confiava sua vida. Eu vou matá-los, disse Zé, levantando-se, o sangue fervendo. Não, Helena o segurou pelo braço com uma força surpreendente. Você não vai. Se você for agora, você se torna o bruto sem educação que eles querem que você seja. Você vai para a cadeia. E eles ficam com tudo. Então o que eu faço, Helena? Eu fico aqui parado enquanto roubam a única coisa que me define? Helena o puxou para perto e o obrigou a sentar-se. Olhou fundo nos olhos dele, a lua cheia refletindo nas pupilas escuras. Você me escuta agora, Zé. Você é forte, mas ingênuo. Eles estão jogando um jogo de papel e caneta. E você só sabe jogar com o arado. Eu, por outro lado, estudei isso. Antes de voltar para o campo, trabalhei em um escritório de advocacia na capital. Eu entendo de burocracia. E entendo de gente como Ricardo. Você quer dizer que você pode me ajudar a parar eles? Eu não posso te ajudar a parar eles. Eu posso te ajudar a destruir eles. Mas você tem que fazer exatamente o que eu disser. Você tem que confiar em mim como confiou em Maria. Só que dessa vez, eu sou sua aliada. Você precisa ser mais esperto, Zé, não mais forte. Zé pensou. Maria, a mulher que ele amava, o havia traído. O executivo da cidade, que Zé desprezava, estava roubando sua terra. Sua única esperança era essa mulher que cheirava a lavanda e café. Eu faço o que você mandar, Helena, disse Zé, a voz firme. A raiva ainda estava lá, mas agora vinha misturada com uma frieza calculada. Ele faria o jogo deles, mas com as regras que Helena impusesse. Ótimo. Primeiro passo. Você não volta para a Terra Vermelha hoje. Se Maria souber que você descobriu, o plano acelera. Você fica aqui. Ela precisa acreditar que você está em casa, desmoralizado e chorando a humilhação. Mas e o trabalho? A fazenda? Eu conheço os atalhos. Seu caseiro, o Chico, é um homem de confiança? Perguntou Helena. Chico é como meu pai. Ele sim é fiel. Chico vai continuar o trabalho. Você vai dizer que está doente, com febre do pântano, algo que te mantenha isolado. Enquanto isso, Zé, nós vamos levantar o que Maria assinou e vamos dar o troco. Zé olhou para a lua sobre a plantação de café. Ele estava oficialmente em guerra. Uma guerra de um homem da roça contra o poder da cidade. E sua única arma era a inteligência e a lealdade de uma plantadora de café. Naquela noite, Zé não dormiu. Ele apenas observou a escuridão, sentindo o cheiro da terra e prometendo a si mesmo que, não importa o que acontecesse, ninguém tiraria seu lar. O sol nasceu sobre o sítio Paz banhando os pés de café. Zé acordou com o cheiro forte do café coado. Mas não era o cheiro familiar da sua própria cozinha. Havia uma paz ali, diferente da tensão sufocante que se instalara na Terra Vermelha nos últimos meses. Helena já estava de pé. Usava um avental de chita e parecia ter trabalhado a noite inteira. O café é daqui, ela disse, estendendo uma caneca de ferro. E a estratégia começa agora. Zé tomou o café. Nunca havia provado algo tão forte e ao mesmo tempo tão suave. Chico vai estranhar minha ausência, disse Zé, preocupado com a rotina. Não vai. Você vai ligar agora mesmo, usando meu telefone fixo. Nada de celular. Lembre-se, você está muito doente. Helena entregou o telefone antigo de discar para Zé. Ele se sentia estranho, como se estivesse atuando. Alô? Chico? Sou eu, Zé. Eu peguei uma febre ruim de pântano. Tô mal. Não vou poder ir para a fazenda hoje nem amanhã. Maria tá cuidando de mim, mas eu tô fraco. Não conta pra ninguém. Cuida do gado e da irrigação. Qualquer problema você me liga aqui, nesse número é da casa de um primo distante. Zé mentiu com dificuldade, mas a dor na voz era real, refletindo a dor da traição. Chico, fiel, prometeu cuidar de tudo. Perfeito, disse Helena, ao Zé desligar. Agora, Maria vai acreditar na história. Ela pensará que você está vulnerável e que ela tem tempo para finalizar os papéis com Ricardo. Helena então revelou a segunda parte do plano. A estratégia não era combater diretamente Maria e Ricardo, mas sim entender a fundação de suas mentiras. Eu preciso ir à cidade. Eu trabalhei no escritório de registro de imóveis há anos, antes de virar advogada. Tenho contato com uma antiga colega, Dona Lúcia, que ainda guarda os arquivos velhos. Preciso saber exatamente o que você assinou. E o que eu faço enquanto isso? Zé perguntou. A inação era o seu pior inimigo. Você trabalha. Você não é um homem de ficar parado.
Eu preciso de você para inspecionar e catalogar cada canto da Terra Vermelha sem ir até lá. Helena desdobrou um mapa rural grande e antigo desenhado à mão. Me diga, Zé, onde estão as divisas mais vulneráveis da sua terra? Onde estão as fontes de água que Ricardo vai querer controlar? Precisamos de provas de que a Terra Vermelha não é apenas um terreno vazio, mas um ecossistema vital, e precisamos proteger o que é mais valioso. Zé, o homem da roça, brilhou. Ele podia não saber falar sobre mercado de capitais, mas ele era o mestre da Terra Vermelha. Ele passou as próximas 4 horas debruçado sobre o mapa, apontando com o dedo calejado. Aqui, disse Zé, apontando para o canto noroeste. O córrego do peixe passado. A água que abastece todas as minhas cisternas passa por aqui. Se Ricardo construir o condomínio dele, ele vai desviar o curso do córrego para encher piscinas. Sem essa água, a Terra Vermelha morre em 1 semana. Helena anotava freneticamente, com letra miúda e precisa. E o solo? A melhor terra é bem aqui no meio, onde eu planto o milho e o feijão. Terra de massapê, vermelha e profunda. Foi aqui que meu avô enterrou o primeiro bezerro para honrar o solo. Precisamos provar a ligação histórica e ecológica, afirmou Helena. Vamos criar um dossiê que nenhum juiz na capital vai poder ignorar. Enquanto Zé se dedicava ao mapeamento de sua própria terra, Maria estava na Terra Vermelha, sentada na varanda, bebendo café. Ela estava impaciente, mas aliviada. Zé doente era Zé fora do caminho. Ela vestia um hobby de seda, totalmente inadequado para o ambiente rural. O Dr. Ricardo chegou em sua caminhonete preta reluzente. Ele desceu, elegante e com um sorriso de predador. E o Jeca? Perguntou Ricardo, referindo-se a Zé. Doente. Febre do pântano. Está na casa de algum primo pobre. Perfeito. Menos um estorvo. Você conseguiu o que eu pedi? Ricardo abriu uma pasta. Sim, a procuração que você fez ele assinar é perfeita. Ele me deu plenos poderes para negociar a venda da propriedade. Agora, ele só precisa assinar o contrato final de compra e venda. Ele vai assinar por esgotamento, Maria. Quando perceber que todo mundo na cidade sabe que ele é um jeca burro, ele vai querer sumir. Maria riu, o som seco e sem alegria. Ele é muito fácil. Ingênuo demais. Só pensa em terra. E é por isso que vamos tirar a terra dele, disse Ricardo. Eu consegui a autorização inicial da prefeitura. Só falta desmembrar o lote. Vamos usar a cláusula que você incluiu, Maria. Aquela que diz que em caso de doença prolongada ou incapacidade mental do cônjuge, a outra parte pode representar integralmente o patrimônio. Maria empalideceu. Incapacidade mental? Ricardo, isso é pesado demais. É legal, Maria. É o único jeito de garantir que ele não volte e desfaça a procuração. Se ele for declarado incapaz de cuidar dos próprios negócios por excesso de rusticidade ou isolamento social, a venda é irrefutável. Maria sentiu um aperto no peito, mas reprimiu. Ela queria o dinheiro e o status. O destino de Zé não importava. E a minha parte? Perguntou Maria. Você terá sua parte, Maria. Uma casa na capital, um carro novo e talvez um papel de socialite no condomínio. E claro, a minha companhia. Ricardo beijou Maria um beijo frio e de posse. Enquanto o mal se articulava na Terra Vermelha, Helena chegava à cidade. Ela não usava os trajes sofisticados que Maria ostentava, mas sua postura era de alguém que sabia o que queria. Ela encontrou Lúcia, sua antiga colega do cartório, em um café discreto. Lúcia, preciso de um favor que pode me custar a vida, disse Helena, sem rodeios. Lúcia, uma mulher idosa e cansada da burocracia, concordou em ajudar, por lealdade ao avô de Helena. Helena precisava dos originais das procurações que Zé havia assinado. Não era legal, mas era necessário. Lúcia levou Helena aos arquivos subterrâneos do cartório. O cheiro era de papel velho e mofo. Após 2 horas de busca em pastas empoeiradas, Helena encontrou o que procurava, a procuração de Zé. Ela fotografou o documento inteiro, focando nas letras miúdas. E o pior se confirmou. Maria não apenas tinha poderes para vender a terra, como também tinha incluído cláusulas que praticamente desarmavam Zé de qualquer recurso legal. Mas havia um erro sutil, uma falha que Ricardo, em sua arrogância, havia deixado passar. Helena notou que o nome completo de Zé no documento principal de compra e venda que Maria estava preparando, encontrado em uma pasta de rascunhos, tinha uma vírgula mal colocada. O nome de Zé era José da Silva Oliveira. No documento estava José da Silva Oliveira. Essa vírgula mudava o sentido da filiação em alguns registros de terra muito antigos. Era um erro minúsculo, mas que invalidaria o registro na junta comercial,
forçando o processo a ser refeito. Eles cometeram um erro de principiante. Helena sorriu vitoriosa, mostrando a Lúcia. Pensaram que a letra pequena ia resolver tudo. Helena voltou ao Sítio Paz no final da tarde, exausta, mas com o dossiê completo. Zé estava no alpendre, ansioso. E então? Perguntou ele, levantando-se de um salto. Helena colocou a pasta sobre a mesa. Eles estão tentando te declarar incapaz de gerir seu próprio patrimônio, Zé. Sua esposa e o Dr. Ricardo. Mas eles cometeram um erro de pontuação. Ela explicou a falha no nome. E o que a gente faz com um erro de vírgula, Helena? A gente usa esse erro para dar o cheque-mate. Eles vão entrar com o processo de venda na próxima semana. Quando eles protocolarem, o registro será negado. Eles terão que refazer o contrato, o que lhes dará pelo menos 30 dias de atraso. 30 dias? É tempo suficiente? É tempo suficiente para você registrar o córrego do Peixe Passado como área de preservação permanente, APP, em seu nome. É a sua jogada de mestre, Zé. Se o córrego for uma APP, nenhuma construção pode ser feita num raio de 500 metros, destruindo o projeto do condomínio de Ricardo. Zé finalmente entendeu a profundidade da estratégia. Não era sobre impedir a venda. Era sobre tornar a Terra Vermelha inútil para o propósito de Ricardo. Mas eu não tenho dinheiro para o advogado, Helena. Eu sou a advogada, Zé. E meu pagamento será ver Ricardo e Maria pagando pelo que fizeram. Agora vamos trabalhar. Precisamos de um topógrafo de confiança para ir lá amanhã, mapear o córrego e registrar a papelada na capital antes que eles percebam o erro da vírgula. Zé olhou para Helena. Ela não estava interessada em poder ou dinheiro. Ela estava interessada em justiça e na preservação da terra. Naquele momento, Zé percebeu que Helena era a bússola que ele sempre precisou. Obrigado, Helena. Você salvou minha vida, disse Zé, a voz embargada. Ainda não salvamos, Zé. A batalha legal começou, mas a partir de agora, o Bruto sabe jogar o jogo deles. Os dias no Sítio Paz se transformaram em uma rotina frenética e sigilosa. Zé, o homem que sempre lidou com a natureza à luz do sol, agora operava nas sombras. Com Helena, ele se sentia um espião em seu próprio lar. Helena, cumprindo a promessa, convocou um topógrafo de sua confiança, seu Elias, um senhor calado e de bigode farto que respeitava a terra mais que o dinheiro. O plano era arriscado. Elias precisava mapear o córrego do Peixe Passado de forma discreta, sem que Maria ou Ricardo percebessem o interesse súbito na área. Enquanto Elias trabalhava, Zé e Helena estudavam os códigos florestais. Zé, que mal lia uma bula de remédio, estava agora absorvendo informações sobre legislação ambiental. Veja bem, Zé, explicava Helena, apontando para o mapa. Se conseguirmos a classificação de APP para o córrego, essa área de 500 metros ao redor se torna intocável. O valor da terra para Ricardo cai 70%, porque ele não pode construir a infraestrutura de luxo que prometeu. E como a gente garante que ele não vai saber? Zé perguntou. O processo de registro de APP é lento e burocrático na capital. Eles não vão checar, mas precisamos de um vazamento de informação falso para distraí-los. Zé não precisou perguntar 2 vezes. A ingenuidade havia sumido. Agora, ele pensava como um estrategista. O Chico, disse Zé. Ele é fiel, mas gosta de uma boa prosa na vendinha. Na manhã seguinte, Chico, o caseiro leal, seguia as instruções de Zé. Ele estava na vendinha do Tião, bebendo uma pinga com os vizinhos, quando foi abordado por um dos capangas de Ricardo, um sujeito mal encarado conhecido como Jabá. E aí, Chico, como é que o patrão tá? Perguntou Jabá, forçando uma simpatia. Ah, Zé tá ruim, febre forte. Maria tá cuidando. Mas sabe o que é que me preocupa, Jabá? Disse Chico, abaixando a voz, como se contasse um segredo de estado. O Zé tá ficando meio esquecido. Outro dia ele me pediu para irrigar o pântano da Figueira. Pântano, Jabá. Aquele lugar que nunca dá nada. Jabá se interessou. O pântano da Figueira era a pior parte da Terra Vermelha. Um brejo inútil no limite sul da propriedade. Por que ele ia querer irrigar o pântano? Ele disse que ia construir como é o nome? Um sítio ecológico para abrigar patos raros. Deu até um nome. Refúgio Silvestre Zé da Terra. Maria ficou furiosa. Disse que ele estava perdendo o juízo. A notícia falsa era perfeita. Ricardo queria provar a incapacidade mental de Zé. Um homem da roça que investe dinheiro em um pântano inútil para salvar patos raros é a definição perfeita de incapaz para os padrões da cidade. Jabá correu de volta para a Terra Vermelha e reportou a Ricardo e Maria. Viu, Ricardo? Eu disse que ele estava ficando louco, exclamou Maria satisfeita. Investir em patos. Ricardo sorriu,
mas com cautela. Isso é ótimo, Maria. Usaremos isso como prova final de que ele não pode gerir o negócio. Enquanto ele brinca de cuidar de patos no pântano, nós finalizamos a venda. Eles desviaram o foco para o pântano da Figueira, ignorando o córrego vital no noroeste. Enquanto Ricardo e Maria se concentravam na prova falsa da demência de Zé, seu Elias finalizava o mapeamento do córrego do Peixe Passado. Ele chegou ao sítio Paz na madrugada, com a papelada em mãos, antes do sol nascer. Aqui está, Helena. O ponto de nascente, o curso, a área de vazão. Tive que andar escondido pelo mato, mas consegui a coordenada exata. O córrego está intacto. Helena e Zé examinaram o mapa. A precisão de Elias era notável. Zé, precisamos ir à capital, disse Helena. Eu levarei o pedido de registro de APP, mas você precisa vir comigo. Sua presença como proprietário é fundamental para dar peso à solicitação. Não podemos arriscar a validade. Zé hesitou. Ir para a capital significava sair da segurança do sítio Paz e arriscar um encontro com Maria e Ricardo. Mas a Terra Vermelha valia o risco. Vamos, disse Zé, vestindo sua melhor camisa xadrez, ainda que fosse velha e gasta. Mas não volto para aquela cidade de gravatas. Não vamos à cidade. Vamos apenas ao cartório central e ao órgão ambiental. Entramos, protocolamos e voltamos para a roça. No mesmo dia, a viagem foi tensa. Eles pegaram um ônibus velho que passava pela estrada vicinal. Zé estava calado, observando a paisagem que mudava lentamente, da terra vermelha para o cinza do asfalto. Na capital, Zé sentiu-se um peixe fora d'água. Ele via as pessoas correndo, presas em telefones, olhando para o chão. Como vocês vivem assim sem cheiro de terra? Zé murmurou. Eles se acostumaram a cheirar dinheiro, respondeu Helena. No órgão ambiental, Helena transformou-se em uma máquina legal. Ela era articulada, usava termos técnicos que Zé mal entendia e exigia o protocolo imediato da documentação. Aqui, senhor José da Silva Oliveira, disse Helena ao oficial. O senhor assina aqui, confirmando a solicitação de proteção ambiental para o córrego do Peixe Passado. Zé assinou com firmeza, sentindo que cada traço da caneta era uma estocada no plano de Ricardo. O processo leva em média 60 a 90 dias para a análise final, mas o protocolo já garante a validade da solicitação a partir de hoje, explicou Helena. Com o protocolo em mãos, eles voltaram para o interior. Zé estava exausto, mas vitorioso. O timing era tudo. Exatamente 2 dias depois, Ricardo e Maria protocolaram o contrato de compra e venda no cartório de registro central, confiantes de que a procuração de Maria e a suposta incapacidade de Zé garantiriam o sucesso. Ricardo estava no escritório esfregando as mãos. Maria, em 2 semanas essa terra é nossa. O Zé ficará com uma miséria, mas a culpa é dele por ser tão desatualizado. A secretária de Ricardo, no entanto, interrompeu a celebração. Doutor, o cartório de registro acabou de ligar. Há um problema com o protocolo do lote Terra Vermelha. Ricardo franziu a testa. Que tipo de problema? Não pode haver. Maria tem a procuração. Não é a procuração, doutor. É a pontuação no nome do proprietário. O registro antigo de 1950 usa José da Silva Oliveira, sem vírgula. O senhor inseriu José da Silva Oliveira. Isso invalida a identidade no registro de propriedade e impede a transferência. Ricardo ficou lívido. Um erro de vírgula. Um deslize mínimo de revisão. Refaçam isso imediatamente. Corrijam e protocolamos de novo amanhã, gritou Ricardo batendo na mesa. Não é tão rápido, doutor, disse a secretária. O sistema exige uma revalidação completa e a notificação de 30 dias ao proprietário original, devido à natureza do erro. O rosto de Ricardo se contorceu em fúria. 30 dias. 30 dias era tempo suficiente para Zé se recuperar de sua febre do pântano e revogar a procuração. Isso foi de propósito. Quem notou esse erro estúpido? Rosnou Ricardo. Enquanto a confusão se instalava na cidade, Zé e Helena estavam no sítio Paz, monitorando as notícias por meio de Chico, que ouviu os rumores na vendinha. Eles estão furiosos, relatou Chico por telefone. O doutor Ricardo tá soltando fogo pelas ventas por causa de uma vírgula. E a Maria tá nervosa. Disse que vai atrás de você para te forçar a assinar um papel novo. Deixa ela vir, disse Zé com um sorriso frio. Agora, Zé, disse Helena. Enquanto eles estão refazendo os papéis, seu processo de APP está correndo. Em 2 semanas você terá o registro inicial, tornando a Terra Vermelha inútil para eles. E Maria está vindo. Você precisa estar onde eles acham que você está. Doente e vulnerável. Mas eu não estou no pântano.
Não. Você está aqui. E ela vai vir aqui para te encontrar, Zé. Porque o Dr. Ricardo vai enviar ela para não sujar as mãos. Helena preparou a cena. A casa estava escura, uma garrafa de cachaça barata na mesa. E Zé, deitado numa rede no alpendre, com um lenço molhado na testa, fingindo delírio. A encenação de Zé, o homem da roça, estava prestes a começar o seu ato final contra a traição. A espera era agonizante. Zé, deitado na rede do alpendre, fingindo a febre do pântano, sentia cada minuto se arrastar. O silêncio do sítio Paz era apenas quebrado pelo canto dos pássaros e o cochichar de Helena na cozinha, organizando o próximo passo. Lembre-se, Zé, sussurrou Helena, aproximando-se da rede. Você está confuso, delirante e, acima de tudo, vulnerável. Não pareça forte. Ela precisa ver a fragilidade que ela ajudou a criar. Zé, com o lenço úmido na testa, concordou com um gemido baixo. Ele não precisava fingir muito a dor. A dor da traição era real, pesada como um fardo. A poeira levantada na estrada anunciava a chegada. Maria, em um jipe alugado, parou bruscamente em frente ao sítio Paz. Ela desceu, vestindo roupas de marca que gritavam deslocamento no ambiente rústico. Seu rosto estava tenso e impaciente. Zé, onde você se meteu, seu estúpido? Gritou Maria, ignorando a sutileza. Ela estava acostumada a dar ordens e esperava que Zé, mesmo doente, se levantasse e obedecesse. Helena saiu da casa, calma e serena. Maria, por favor, fale baixo. Zé está muito mal. Eu sou Helena, a prima distante que está cuidando dele. Ele pegou uma febre séria. Maria sequer olhou para Helena. Seus olhos focaram em Zé, deitado, parecendo fraco. A visão oprimida de Zé trouxe um misto de satisfação e frustração a Maria. Satisfação por vê-lo humilhado. Frustração por ele estar atrasando o negócio com Ricardo. Muito mal. Ele parece um porco na lama. Levante-se, Zé. Temos que resolver uns problemas de papelada que você fez bobagem. Zé gemeu, virando-se para a parede. Ele murmurou algo ininteligível sobre o milho da safra passada. Maria se aproximou da rede e puxou o braço de Zé com força. Deixe de frescura, Zé. Você tem que assinar este novo contrato. O Ricardo está furioso por causa daquele erro estúpido no cartório. Helena interveio com autoridade suave. Ele não pode assinar nada neste estado, Maria. Ele mal consegue segurar a colher. A assinatura dele pode ser contestada por coação. Quem é você para dizer o que ele pode ou não fazer? Maria sibilou, finalmente prestando atenção em Helena. Seus olhos mediam o vestido de algodão de Helena, percebendo a ausência de joias caras. Você é só uma serviçal, volta para a cozinha. Helena não se ofendeu. Ela usou a arrogância de Maria como parte do plano. Eu sou a responsável legal temporária, Maria. E Zé precisa de repouso. Maria viu que não conseguiria a assinatura à força. Ela mudou a tática, lembrando-se das instruções de Ricardo. Tente o suborno e a intimidação suave. Ela tirou da bolsa um envelope grande e colocou-o na mão de Zé. Olhe aqui, Zé. É para você. É um bônus. Um adiantamento de liberdade, como Ricardo chama. Ele está te dando um cheque em branco. Você assina a venda. E pode preencher com o valor que quiser. 20 mil? 30 mil? Você nunca viu tanto dinheiro de uma vez, não é? Zé apertou o envelope, mas não olhou para ele. Ele murmurou com os olhos fixos em Maria. Você me traiu, Maria. Com o Dr. Ricardo. Eu vi o jeito que você olhava para ele na festa. Você ria de mim. Maria perdeu a compostura por um segundo. Não seja patético. Isso é negócio, Zé. Cresça. Você é um homem da roça. Sua vida é limpar esterco. Eu te dei uma chance de ter uma vida melhor, de morar na cidade. Esse dinheiro vai resolver sua vida. Zé se levantou lentamente, cambaleando, parecendo fraco. Ele abriu o envelope e tirou o cheque em branco. O papel fino e moderno parecia ridículo em suas mãos calejadas. Minha vida, disse Zé, a voz fraca, mas carregada de desprezo. Minha vida é esta terra. É o milho que cresce. É o gado que me alimenta. Você nunca entendeu isso. Você me trocou por um homem que veste sapato italiano e que só sabe falar de papel. Você me trocou pelo nada. Zé rasgou o cheque em branco ao meio, depois em 4, deixando os pedaços caírem aos pés de Maria. Meu suor não está à venda, Maria. Maria ficou chocada. Sua tentativa de suborno tinha falhado. A fúria tomou conta dela. Você é um idiota, Zé. Você vai perder tudo. Ricardo vai te declarar incapaz. E eu serei a única responsável. Você vai viver de migalhas, morrendo neste sítio nojento com essa caipira ridícula que cheira a terra. Eu prefiro cheirar a terra do que a mentira, interveio Helena, mantendo-se firme. Maria, derrotada na parte emocional, precisava recorrer à ameaça. Ricardo vai vir aqui, Zé. Ele não aceita um não, e quando ele vier a conversa não será sobre papéis. Será sobre força.
Ele tem contatos na política e com gente que não se importa com a lei. Pense bem. Maria deu as costas entrando no jipe, com os pedaços do cheque em branco voando na poeira levantada pelo veículo. Ela estava furiosa, mas convencida de que Zé estava no fundo do poço, desmoralizado, e que a ameaça de Ricardo seria o golpe final. Zé saiu da rede respirando fundo. O espetáculo havia drenado suas energias, mas a queima das pontes era completa. Ela sabe que a gente está por perto, Helena. Ela vai reportar tudo para Ricardo. Ele virá, exatamente, e é isso que a gente quer, disse Helena, sorrindo de leve. A arrogância dele é a nossa maior arma. O plano de Helena era claro. Se Ricardo viesse com ameaças, Zé precisava de proteção, mas a proteção legal só funcionaria se ele pudesse provar que Ricardo estava usando meios ilegais para intimidá-lo. Nós temos apenas uma semana, Zé. Ricardo vai refazer a papelada e protocolar de novo. Quando ele protocolar, ele vai ter a surpresa da recusa por causa da APP. Mas não podemos esperar. O que faremos? Helena o puxou para o interior da casa, onde uma radiola antiga tocava uma música caipira baixa. Chico nos avisou que Ricardo fez um grande empréstimo para bancar o condomínio. Se ele não fechar a compra da Terra Vermelha a tempo, ele quebra. Ele está desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros. Helena mostrou a Zé um gravador pequeno, escondido em um pote de farinha. Quando Ricardo vier, ele vai tentar te coagir. Talvez até te ameaçar fisicamente para forçar a assinatura. Zé, você precisa ser o jeca doente que ele espera. E este gravador estará ligado. A prova de coação invalidará qualquer documento que ele tenha. Zé olhou para o gravador. Ele odiava tecnologia e truques. Ele preferia resolver as coisas na mão com a verdade nua e crua do trabalho. Mas ele sabia que, contra Ricardo, ele estava jogando um jogo que exigia astúcia. Eu sou a isca, então, disse Zé. A isca, sim. Mas uma isca que está armada. Quando ele vier, Zé, você vai falar sobre a vírgula. Você vai dizer que ele não é esperto como pensa. Isso vai irritá-lo, fazê-lo perder o controle. O romance entre Zé e Helena, até então sutil e baseado na confiança mútua e no respeito pela terra, ganhou uma nova profundidade. Eles estavam unidos por um inimigo comum e por uma missão de justiça. Helena, por que você está fazendo isso? Zé perguntou a voz baixa. Helena olhou para ele, os olhos sérios. Porque a terra é honesta, Zé, e as pessoas que cuidam dela merecem respeito. E porque eu vi o que a cidade fez com o meu avô, tentando roubar o sítio Paz anos atrás. Eu não vou deixar que façam o mesmo com você. O sentimento era claro. Não era apenas advocacia, era defesa de um estilo de vida. 2 dias depois, Chico ligou para o sítio Paz. Sua voz estava tensa. Zé, o Dr. Ricardo está na estrada vicinal. Ele não está sozinho. Tem 2 brutamontes com ele. Estão armados. Ele está vindo com força total. A notícia eletrizou Zé e Helena. A hora da verdade havia chegado. Helena, se eles me atacarem, eles não vão tocar em você, Zé. Confia em mim. O gravador está no lugar. E eu fiz uma ligação de emergência para um amigo na delegacia rural. Ele só virá quando eu mandar o sinal para evitar que Ricardo suborne a polícia antes. Helena vestiu uma calça de brim e uma camisa simples. Ela não era mais a advogada, mas a mulher da roça, pronta para a briga. Você fica na rede, Zé. Finja que está quase morrendo e não se esqueça de provocar. Precisa do áudio da ameaça para destruir ele de vez. Zé deitou-se, sentindo a adrenalina. Ele não tinha medo da briga física, ele tinha medo de perder a terra. Pela primeira vez, a sua força bruta seria canalizada através de um gravador. A caminhonete de Ricardo parou com um guincho. Ricardo desceu, furioso, seguido pelos 2 seguranças, homens grandes com olhares vazios, portando espingardas de pressão. A cena estava armada. O confronto final entre o homem da roça e o executivo da cidade estava prestes a começar. O Dr. Ricardo não parou no portão. Ele pisou no sítio Paz como um invasor. Seu terno elegante, apesar da poeira da estrada, parecia absurdamente caro e deslocado. Ele irradiava raiva e urgência, o desespero de um homem à beira da ruína. Onde está o jeca inútil? Gritou Ricardo. E seus seguranças se posicionaram nas laterais, mostrando as espingardas. A ameaça silenciosa era clara. Assine, ou as consequências serão graves. Helena saiu de trás do pilar do alpendre, cruzando os braços. Sua calma era um insulto à fúria de Ricardo. Doutor Ricardo, por favor, mantenha o tom. O Zé está doente e você está invadindo uma propriedade privada com homens armados. Cale-se, mulher. Eu não falo com caipiras que cuidam de doentes. Eu vim falar com o dono desta miséria que está me fazendo perder milhões por causa de um capricho. Ricardo apontou para Zé,
que estava imóvel na rede. Zé, tremendo propositalmente, abriu os olhos. O gravador, escondido no pote de farinha próximo, estava funcionando. Quem está me fazendo perder dinheiro, Ricardo? Zé murmurou, com a voz fraca. Ricardo avançou, parando a centímetros da rede. O cheiro de seu perfume caro misturava-se ao cheiro de terra molhada. Uma mistura que irritava Zé. Não se faça de idiota, Zé. Aquela sua esposa, Maria, me disse que você é um homem de palavra. Você me deu sua procuração. Agora eu preciso que você assine este novo documento. Sem erros de vírgula, sem bobagens de febre. Ricardo jogou o maço de papéis sobre o peito de Zé. Zé empurrou os papéis com uma mão trêmula. Eu não assino nada que vem da sua mão suja, Ricardo. E a Maria não é mais minha esposa. Ela me traiu. Ricardo gargalhou. Um som áspero e cruel. Traiu? E daí? Você é um homem da roça, Zé. Não se faz um drama shakespeariano por causa de uma pulada de cerca. Ela é ambiciosa. E você é lento. Aceite a realidade. Você não tem a inteligência para gerir essa terra. Eu vou te declarar legalmente incapaz e a Maria vai assinar por você. Zé, seguindo as instruções de Helena, usou sua carta na manga para desestabilizar Ricardo. Você já não é tão inteligente, doutor. Um homem que erra uma vírgula no próprio nome do proprietário não parece tão bom em negócios. A menção do erro de pontuação atingiu Ricardo como um golpe. Ele parou de rir. Aquele erro era o que o estava atrasando. E saber que o Jeca sabia disso o enfureceu. Você andou fuçando, Zé? Ricardo rosnou, a voz grave de ameaça. Não preciso fuçar. Eu sei a lei da terra. E a lei de quem joga sujo. Você prometeu um condomínio, não é? Na minha terra. A melhor. Mas o que você vai fazer com a água, doutor? Vai desviar o córrego do peixe passado? Ricardo deu um passo para trás, surpreso. Essa informação era sigilosa. Apenas Maria, ele e a equipe de topografia da capital sabiam da importância do córrego. Onde você ouviu isso? Foi a Maria? Ela está falando demais. Ricardo olhou para os lados, desconfiado. Helena interveio. A Maria não está falando nada, mas a terra fala, doutor. E ela diz que aquele córrego é uma área protegida. Você não pode construir o seu condomínio de luxo aqui. Não mais. Ricardo piscou, tentando processar a informação. Protegida? Do que você está falando, caipira? A lei não chegou neste fim de mundo. Chegou sim, disse Helena com um sorriso de triunfo. O córrego do peixe passado foi protocolado como Área de Preservação Permanente, APP, há 3 dias. A validade da solicitação começa no protocolo. Você não pode construir num raio de 500 metros do córrego. Seu projeto imobiliário de milhões, doutor, acaba de se tornar um pântano inútil. O choque paralisou Ricardo. Seu rosto perdeu a cor. Ele compreendeu a dimensão do golpe. O erro da vírgula tinha lhes dado os dias necessários para Zé registrar o APP. A Terra Vermelha não valia mais o preço que ele havia prometido aos investidores. A fúria de Ricardo escalou para a violência. Ele se virou para Zé, os olhos arregalados de ódio. Você é um desgraçado, Zé. Você me arruinou. Sua vida não vale a lama que você cultiva. Ricardo agarrou Zé pela gola da camisa, sacudindo-o com força. Assine essa droga agora, ou eu garanto que você e essa sua amiguinha caipira sumirão no mato e ninguém jamais vai perguntar por vocês. Zé, embora estivesse sendo ameaçado, manteve a calma, lembrando-se da instrução de Helena. Coação. Coação, Ricardo. Zé sussurrou no ápice da ameaça, garantindo que o gravador capturasse o desespero e a ameaça de violência. Coação? Eu vou te dar coação de verdade, seu animal. Ricardo levantou a mão para bater em Zé. Neste exato momento, a calma de Helena se quebrou. Agora! Ela gritou. E de dentro da casa, um sinal foi disparado. Um tiro de festim. Um som seco e alto que assustou os seguranças. Em segundos, um carro de polícia rural, conduzido pelo sargento Almeida, amigo de Helena, surgiu na curva da estrada de terra com as luzes piscando. Almeida era um homem da roça, que respeitava a lei e desprezava a arrogância da cidade. Mãos para o alto, polícia! Gritou Almeida. Ricardo soltou Zé imediatamente, assustado e pálido. Os seguranças com as espingardas nas mãos hesitaram. O que é isso? Eu sou o Dr. Ricardo. Eu sou o investidor. Eu exijo que você saia daqui. Ricardo tentou usar sua autoridade, mas Almeida o ignorou. Esses homens armados estão coagindo o proprietário da fazenda, Zé da Terra Vermelha. Dr. Ricardo, isso é flagrante. Todos vocês estão presos por invasão de propriedade, porte ilegal de arma e tentativa de coação. Você não pode me prender. Eu tenho contatos. Minha advogada, Ricardo gritava, histérico. Pode ligar para quem quiser na delegacia, doutor, disse Almeida, colocando as algemas nos pulsos finos de Ricardo. Mas eu estou aqui por ordem do juiz regional.
Recebemos uma denúncia de ameaça há minutos com provas. Helena se aproximou de Zé e sorriu, tirando o gravador do pote de farinha. As provas estão aqui, Zé. A ameaça de sumiço, a coação, tudo gravado. Ricardo, vendo o gravador, percebeu que havia caído em uma armadilha perfeita, montada pela caipira ridícula e pelo jeca inútil. Ele se calou, o ódio borbulhando em seu olhar. No dia seguinte, a notícia se espalhou como fogo na palha. O doutor Ricardo, o grande executivo da capital, estava detido na delegacia rural. Maria, ao saber da prisão e da anulação do projeto imobiliário, correu para o Sítio Paz, não para implorar perdão, mas para exigir o dinheiro que ela achava que lhe era devido. Ela encontrou Zé na varanda, sentado em uma cadeira, tomando café. Ele parecia forte, recuperado, e não havia mais traço de febre. Helena estava ao seu lado. "Você me arruinou, Zé!" gritou Maria. "E você, sua vagabunda, vai pagar por isso. Onde está o dinheiro da venda? Eu sou a esposa dele. Eu tenho direito à metade." Zé pegou um envelope que estava sobre a mesa. Não era um cheque em branco. Era uma notificação judicial. "Você não tem direito a nada, Maria. Você assinou a procuração que dizia que, em caso de incapacidade mental, eu seria o único responsável. Pois bem, seu plano de me declarar louco virou contra você. Eu sou o proprietário. E você cometeu fraude e coação em nome do meu patrimônio." "Fraude? Mas eu sou sua esposa!" Maria gritava. "A lei da roça é simples, Maria. Quem trai, perde tudo." Helena fez um excelente trabalho. Você será processada por danos ao patrimônio, por conluio com Ricardo e por difamação. Eu te darei o divórcio. Você terá o que tinha quando me conheceu. Nada. Zé olhou para ela sem ódio, mas com pena. Maria não valia a raiva dele. Maria olhou para Helena, então para Zé. Ela havia trocado um amor honesto pela promessa de um luxo vazio. Ela saiu do Sítio Paz chorando de raiva e frustração. Ela estava sozinha. A Terra Vermelha estava salva. Zé havia vencido. Com a prisão de Ricardo e a expulsão humilhante de Maria, o silêncio e a paz voltaram a reinar sobre a Terra Vermelha e o Sítio Paz. O alívio de Zé era palpável, mas o trabalho de reconstrução era imenso, não apenas da terra, mas de sua própria confiança. Ricardo e seus seguranças foram liberados sob fiança pesada, mas o processo por coação e tentativa de fraude estava ativo na esfera criminal, graças às provas de áudio. Na esfera civil, o projeto de Ricardo estava morto. Nenhum investidor tocaria em uma propriedade com um processo de APP em andamento e um escândalo de corrupção. Zé voltou para a Terra Vermelha no dia seguinte ao confronto. Ele entrou na casa, que parecia fria e vazia, mesmo estando cheia de móveis. O cheiro de Maria e suas ambições urbanas ainda pairava no ar. Chico, o caseiro leal, o recebeu com um abraço forte, os olhos marejados. Sabia que o patrão ia dar a volta por cima. "O senhor é a raiz dessa terra, Zé. Não se quebra a raiz. A gente só não quebrou por causa da Helena, Chico. Ela me salvou da minha própria ingenuidade." O divórcio de Maria foi rápido e sem contestação. Ela estava mais preocupada em salvar sua reputação na cidade, uma causa perdida, do que lutar por migalhas da fazenda que ela tanto desprezava. Zé pagou-lhe apenas o mínimo legal, o que mal dava para cobrir a mudança para a capital, onde ela planejava recomeçar a vida de luxo, sem dinheiro e sem status. Com Maria fora, Zé começou a limpar a casa, literalmente e metaforicamente. Ele se desfez dos móveis caros e dos enfeites modernos que Maria havia imposto. Ele queria o cheiro de madeira rústica e simplicidade de volta. No Sítio Paz, Helena estava ocupada voltando à sua rotina, mas a conexão com Zé era inquebrável. Eles se encontravam todos os dias, não mais para planejar a guerra, mas para discutir a terra. "O que você vai fazer com a Terra Vermelha agora, Zé?" perguntou Helena enquanto colhiam café. "Vou voltar ao básico. Milho, feijão, gado. E vou expandir a plantação de café. O seu café, Helena, é o melhor que já tomei. Eu quero aprender." Helena sorriu. O bruto estava buscando o refino. Não o da cidade, mas o refino da qualidade. "Você tem um ótimo solo para o café, Zé, mas exige paciência. É um trabalho de precisão, não de força. O oposto do milho." Zé passava horas no Sítio Paz, aprendendo com Helena a diferença entre os grãos, o ponto certo da torra, a delicadeza de podar um pé de café. O trabalho exigia uma atenção detalhada que Zé nunca tinha empregado. "É como cuidar de um filho, Helena. Se você apressa, ele não cresce direito." O romance começou ali, no meio dos cafezais. Não foi um flerte apaixonado e explosivo, como os que Zé tinha visto na cidade. Foi um romance de parceria, de respeito mútuo
e de entendimento profundo. Uma tarde, Zé estava consertando uma cerca velha no sítio Paz, usando a força e a destreza que lhe eram naturais. Helena se aproximou com uma garrafa de água fresca. Você é um homem impressionante, Zé, disse Helena, observando a facilidade com que ele lidava com o arame farpado. Eu sou só um homem da roça, Helena, sem estudos, sem jeito para falar bonito. Você é mais estudado do que qualquer doutor Ricardo. Você estudou a única coisa que importa, a vida. Você sabe a hora de plantar, a hora de esperar, a hora de colher. Você não precisa de livros para entender a justiça. Você me ensinou mais sobre lealdade do que anos de faculdade. Zé largou o martelo e olhou para ela. Ele não precisava de palavras sofisticadas para expressar o que sentia. Você me salvou, Helena. Você me devolveu meu lar. Mas mais do que isso, você me devolveu o respeito. Eu confio em você. Confio no seu cheiro de terra e lavanda. Ele a puxou para perto, com a mesma firmeza com que ele apertava o nó de uma corda. O beijo foi longo, sincero e com o gosto da simplicidade da vida rural. Não era o beijo do luxo ou da ambição, mas o beijo da terra. 2 semanas depois, Zé estava pronto para tomar a decisão final sobre seu futuro. Ele sabia que não podia mais voltar à vida solitária na Terra Vermelha, esperando Maria voltar ou Ricardo atacar. Ele foi até o sítio Paz, encontrando Helena no alpendre. Helena, eu tenho uma proposta para você. Não é um convite para você virar a senhora da fazenda e cuidar só da casa. Isso você não é. Helena ouvia com expectativa. Eu quero que você se junte a mim na Terra Vermelha. Não como minha esposa, ainda, mas como minha sócia. Em tudo, na terra e na vida. Eu preciso da sua inteligência e da sua visão. E você precisa de mais terra para plantar esse café maravilhoso. Zé explicou seu plano. Ele queria fundir as propriedades, criar uma cooperativa pequena e de alta qualidade, focada em produtos artesanais e orgânicos, usando a expertise legal de Helena para proteger a marca e o conhecimento dele para a produção. Vamos criar o Café Zé e Helena, o melhor da roça com a honestidade da nossa terra. Você aceita ser minha parceira de negócios e de vida? Helena ficou em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do convite. Zé não a estava chamando para ser um acessório. Ele estava chamando-a para ser a base de seu novo império rural. Eu aceito, Zé. Com uma condição. Qual? Que a gente comece do zero. A casa da Terra Vermelha está cheia de fantasmas da Maria. Vamos construir uma casa nova, Zé. Do nosso jeito. No meio da plantação de café. Zé sorriu. Era o adeus final à vida antiga. Vamos construir uma casa nova, Helena. Com barro, madeira e honestidade. E vamos casar nela quando estiver pronta. O resto do ano foi dedicado à construção. Zé usou toda a sua força e conhecimento prático. Helena usou sua visão e seu senso estético. Eles construíram uma casa de taipa. Simples, mas sólida, com janelas grandes que davam para a plantação de café. A casa cheirava a terra e esperança. Eles casaram em uma cerimônia simples no campo, com a presença de Chico, seu Elias e alguns vizinhos da região. Helena usava um vestido de algodão branco. E Zé, uma camisa nova de linho, mas ainda a mesma botina gasta. O Dr. Ricardo perdeu o processo e foi forçado a vender seus bens para pagar as multas e o resgate da fiança. Ele tentou, sem sucesso, ligar para Maria, mas ela havia sumido na capital, sozinha e sem dinheiro. Zé e Helena transformaram a Terra Vermelha na referência de agricultura familiar de qualidade. Zé era o produtor mestre, e Helena, a administradora e a advogada que garantia que ninguém jamais roubaria o suor daquele solo novamente. Na roça, a vida continuava, mais lenta, mais justa, mais real. Os anos se passaram rapidamente. Medidos pelas safras de milho e café, a casa de taipa se tornou um lar, e o Café Zé e Helena se consolidou como um produto de excelência, vendido diretamente para cooperativas menores, sem a intervenção dos doutores Ricardo do mercado. Zé, agora com quase 40 anos, carregava poucas marcas de preocupação, mas muitas de satisfação. Sua força, antes canalizada apenas para o trabalho bruto, era agora uma base sólida para a prosperidade e a estabilidade. A Terra Vermelha havia florescido. O milho de Zé continuava a ser o melhor da região, mas o café de Helena se tornou a joia da coroa. Zé havia aprendido a amar a precisão do café, a exigência de cuidado constante que a planta impunha. Ele e Helena trabalhavam lado a lado e a parceria era impecável. O solo é diferente, Zé. Ele te devolve o que você dá. Você deu honestidade e ele devolveu riqueza, disse Helena uma manhã, enquanto inspecionavam os grãos secando ao sol. A riqueza que Zé e Helena construíram
Não era medida em dígitos bancários, mas em autossuficiência e respeito. Os vizinhos da roça, que antes viam Maria como um modelo de sucesso por buscar a cidade, agora viam Helena como o verdadeiro exemplo de valor. Alguém que usou a inteligência para proteger o que era real. Um dia Zé e Helena receberam uma visita inesperada. Era um jovem advogado da capital, bem vestido, que se apresentou como estagiário de um grande escritório. Ele veio com uma proposta de compra para o Sítio Paz, que agora estava anexado à Terra Vermelha. Zé e Helena o receberam no alpendre. O advogado, acostumado com reuniões em arranha-céus, estava visivelmente desconfortável com a simplicidade rústica do lugar. Senhor e senhora Oliveira, a proposta é muito generosa. Meu cliente, um fundo de investimento internacional, está disposto a pagar o dobro do valor de mercado para essa área, devido à qualidade do solo e à preservação ecológica do córrego. O córrego do Peixe Passado, antes alvo de destruição, era agora um ponto de valorização, graças ao registro de APP que Helena havia garantido. A tentativa de arruinar Zé havia, ironicamente, tornado sua terra ainda mais valiosa e protegida. Zé sorriu. Ele e Helena sabiam que a proposta era tentadora, mas o dinheiro não significava o que significava antes. Quem é o cliente, doutor? Perguntou Helena, usando seu tom profissional. É um fundo discreto, senhora Oliveira. Eles estão em busca de terras sustentáveis de alta qualidade. Eu conheço todos os fundos de investimento que operam nesta região, disse Helena cruzando os braços. E eu sei que a única pessoa que tentaria comprar de volta o que perdeu disfarçada de um fundo discreto é o Dr. Ricardo. Ele está tentando se reerguer, não está? O estagiário gaguejou, pego de surpresa. Eu não posso confirmar, senhora Oliveira. Não precisa. Diga ao seu cliente, doutor, seja ele quem for, que a Terra Vermelha não está à venda. Nem por 3 vezes o valor de mercado. Esta terra é nosso lar, nosso legado, e nós somos advogados dela. Diga a ele que não aceitamos mais cheques em branco, mas que aceitamos convites para um café. Do nosso, claro. O jovem advogado se levantou, derrotado, e saiu apressado. Ele não desiste, não é? Zé disse, observando o carro sumir. Não, respondeu Helena. Gente como Ricardo só aprende que o dinheiro não compra tudo, quando perde tudo, mas ele nunca vai entender a lealdade de um solo que te alimenta, Zé. A vida na roça não era livre de problemas. Houve secas, houve doenças no gado e houve pragas, mas Zé e Helena enfrentavam tudo juntos, com a experiência do campo e a astúcia da cidade. Eles tinham uma filha, Ana, uma menina, com a força bruta do pai e a inteligência perspicaz da mãe. Ela cresceu descalça, brincando entre os cafezais, aprendendo com Zé sobre o tempo da chuva e com Helena sobre o tempo da lei. A educação de Ana era a prioridade. Zé insistia que ela devia ir à escola na cidade, não para se afastar da roça, mas para trazer o conhecimento da cidade de volta, mas sem perder a essência. Você vai à cidade, filha, dizia Zé, mas você volta para cá. Quem tem a sabedoria da terra e a sabedoria dos livros não é enganado por ninguém. Zé, em um final de tarde, estava no galpão, consertando uma velha enxada que pertencia ao seu pai. Helena o observava de longe. O que Maria havia desprezado, o suor, a simplicidade, a conexão com a terra, era exatamente o que havia salvado Zé. Ele era o mesmo homem bruto, mas o coração dele havia amadurecido. Ele era ingênuo com a maldade, mas astuto com a injustiça. Helena se aproximou de Zé. Você está pensando nela, não está? Perguntou. Na Maria? Não mais, Helena. Eu estava pensando no dia em que você me tirou daquela festa. Eu estava pronto para explodir, para voltar para casa e quebrar tudo. Você me fez enxergar que a força não está em bater, mas em esperar e planejar. Você já tinha essa força, Zé. Eu só te dei o mapa. Zé largou a enxada e a abraçou. O cheiro de Helena era o cheiro de lar. A mistura familiar de lavanda e terra. Eu nunca te agradeci direito, Helena. O café já é agradecimento suficiente, Zé, e a honestidade da nossa vida. Aqueles que desprezam a roça desprezam a verdade. Eles ficaram ali, olhando o sol se pôr sobre os campos de milho e café, sabendo que a vida deles era dura, mas verdadeira. Zé, o homem da roça, havia sido humilhado pela esposa que buscava o luxo, mas havia encontrado o amor e a lealdade nos braços de uma mulher que respeitava o barro e o suor. A lição era clara. A força reside na honestidade e a verdadeira riqueza está enraizada na terra. Anos se passaram desde a derrota de Ricardo e o divórcio de Maria. A vida de Zé e Helena havia se tornado um testemunho de sucesso rural. Contudo, o passado,
como a seca que de tempos em tempos castiga o interior, tinha uma maneira de retornar. Zé estava na cidade vizinha para vender um lote de sementes, um trabalho que ele fazia pessoalmente para garantir a qualidade. Enquanto estava na casa do agricultor, ele ouviu um burburinho familiar. Você viu a Maria? Um fazendeiro comentava. A ex-esposa do Zé. Dizem que ela está vivendo na capital, mas não está nada bem. Virou a piada do circuito social. Zé sentiu um misto de indiferença e curiosidade. Ele não tinha mais ódio por Maria. Apenas pena pela sua ambição cega. Ao retornar para casa, Zé conversou com Helena sobre o que ouvira. Eu não desejo o mal para ninguém, Helena, nem para ela. Mas às vezes fico pensando se ela encontrou a felicidade que tanto buscava na cidade. Helena, prática como sempre, sugeriu. Não se prenda a ela, Zé. Ela fez as próprias escolhas. Eu sei, mas a gente sempre ensina que a justiça tem que ser justa. Eu quero saber se ela realmente está vivendo o inferno que mereceu, ou se ela se reergueu em cima da mentira, por um capricho, ou talvez por uma necessidade de fechar completamente o ciclo de sua vida passada. Zé decidiu ir à capital. Ele não iria como o Jeca humilhado, mas como um homem de negócios próspero, ainda que vestisse roupas simples. A capital era um labirinto de concreto e carros, a antítese do seu lar. Zé estava com Chico, que mesmo aposentado, insistiu em acompanhá-lo. Patrão, o senhor tem certeza disso? Ir atrás de fantasma velho? Perguntou Chico desconfiado, enquanto navegavam pelo trânsito. Eu preciso ver a verdade com meus próprios olhos, Chico. Preciso entender o que a Maria achava que valia mais que o meu suor. Zé usou seus poucos contatos na capital, pessoas que ele conhecera por meio de Helena e do comércio de café, para descobrir o paradeiro de Maria. Não foi difícil. No mundo da alta sociedade, a queda de alguém é a notícia mais suculenta. Eles descobriram que Maria havia se associado a um grupo de socialites falidas, tentando manter a aparência de riqueza. Ela vivia em um bairro elegante, mas em um apartamento minúsculo e alugado. Zé a encontrou em um café chique, o mesmo tipo de lugar onde Maria costumava humilhá-lo. Maria estava sozinha, vestida impecavelmente, mas com uma tensão visível nos ombros. Zé e Chico sentaram-se em uma mesa discreta. Meu Deus, Chico, Zé sussurrou, ela está magra, e os olhos dela estão vazios. Maria estava tentando desesperadamente parecer ocupada. Ela olhava para o celular, ria de algo que não estava lá e bebia um café gelado com uma pressa nervosa. Zé observou a cena por meia hora. Maria estava vivendo uma mentira constante. Maria, disse Zé, a voz firme e calma. Maria levantou a cabeça. Levou um momento para reconhecê-lo. O Zé que ela conhecia era sempre tenso e irritadiço na cidade. Este Zé, embora simples, irradiava uma paz que ela não via há anos. Zé, ela perguntou incrédula, o que você está fazendo aqui? Veio rir de mim? Não, eu só queria ver se você estava bem. Depois de tudo, Maria soltou uma risada amarga. Bem, eu estou ótima. Moro no melhor bairro. Acabei de fechar um negócio de importação de vinhos. Estou prosperando, Zé. Você deveria voltar para sua fazenda e sua caipira. Eu voltei. A terra vermelha está melhor do que nunca. A propósito, o meu café, o Café Zé e Helena, está no topo do mercado de orgânicos. A gente está exportando para a Europa. Maria empalideceu sob a maquiagem. O sucesso dele era a sua falência. Mentira. Você é um jeca. Não sabe fazer nada além de limpar esterco. Eu sei lidar com a terra. E eu aprendi a lidar com a lei. Ricardo perdeu tudo, Maria. Ele está falido e enfrenta a cadeia. E você? Como está o seu negócio de vinhos? Zé abaixou a voz. Eu sei que você está alugando um quarto e que o seu carro é emprestado. Maria, você trocou uma vida real por uma ilusão barata. Maria desabou. As lágrimas escorreram, estragando a imagem de luxo que ela tentava manter. Eu te odeio, Zé. Eu te odeio por ter ficado com a terra e com a felicidade. Eu só queria ser alguém importante. Você nunca me deu isso. Eu te dei a honestidade, Maria. E você jogou fora. E a importância, minha cara, não se compra com gravatas e festas. Se constrói com suor e caráter. Zé pegou um guardanapo e escreveu um número de telefone. Este é o número da minha advogada e esposa, Helena. Se você precisar de alguma ajuda legal para sair dessa confusão, ligue para ela. Mas não tente voltar para a Terra Vermelha. Aquele lugar não te pertence mais. Desejo sorte. Zé se levantou e foi embora, deixando Maria sozinha no café, chorando sobre o guardanapo amassado. No caminho de volta para a roça, Zé sentiu uma libertação total. O ciclo estava fechado. Ela está na miséria, Chico. Não a miséria de não ter dinheiro, mas a miséria de não ter alma. O senhor fez a coisa certa, patrão. Deu a chance de ela se reerguer.
mas não deu o braço a torcer. A roça venceu. Ao chegarem em casa, Helena esperava Zé no alpendre. O cheiro de pão caseiro pairava no ar. E então? Você viu o que precisava? Perguntou Helena, abraçando-o. Vi que a nossa vida simples e cheia de barro vale mais do que todo o luxo daquela cidade. Eu não sou mais ingênuo, Helena. Eu sou grato por você ter me ensinado a jogar o jogo deles, mas sem perder a minha essência. E o que você vai fazer com o número que deu a ela? Eu dei a ela o seu número, Helena, mas eu duvido que ela ligue. Ela teria que admitir que o Jeca e a Caipira venceram e que a cidade a humilhou. Ela prefere a mentira que a verdade. Zé e Helena se sentaram no alpendre, observando Ana, a filha, alimentando as galinhas. A paz era tangível. A história de Zé era um lembrete para todos na roça. Não precisavam buscar o brilho falso da cidade para ter valor. O valor estava ali, na terra, esperando ser cultivado com honestidade e lealdade. O homem da roça não era humilhado. Ele era o alicerce. A vida no campo seguiu seu curso, marcada pelo trabalho árduo e pelas celebrações simples. Zé e Helena eram agora pilares da comunidade rural. Zé, que antes evitava a comunicação, tornou-se um líder silencioso, sempre disposto a aconselhar os vizinhos sobre a saúde da terra. O sucesso do café Zé e Helena exigiu que Zé se adaptasse. Ele teve que aprender a usar ferramentas básicas de gestão e até mesmo lidar com computadores antigos para controlar o estoque. Helena, paciente, o ensinou. Zé não era um doutor, mas se tornou um mestre em seu ofício. Você não aprendeu a ler a cidade, Zé. Você aprendeu a usá-la. E isso é mais importante, disse Helena um dia, enquanto Zé finalizava uma planilha de custos franzindo a testa. A maior prova de que Zé havia superado a humilhação e se tornado um homem completamente novo veio durante a festa da colheita, um evento anual que reunia todos os fazendeiros da região. Zé estava no palco, ao lado de Helena, prestes a receber um prêmio de produtor rural destaque. Ele vestia suas roupas simples e limpas, sem ostentação, mas com a dignidade de quem construiu algo real. O prefeito da cidade vizinha, um político novo e pragmático, fazia o discurso. Temos aqui o exemplo de que a simplicidade do campo não é sinônimo de ignorância. Zé, que começou apenas com a força de seus braços, hoje é um empresário respeitado. Ele soube usar o conhecimento legal de sua esposa, Helena, para proteger seu patrimônio dos lobos da cidade. Ao receber o prêmio, Zé teve que fazer um discurso. Ele olhou para Helena, que sorria com orgulho. Eu não sou bom com palavras, começou Zé, a voz forte. Minha língua é a enxada. Mas eu aprendi uma coisa. O mundo tenta nos convencer de que, se a gente não fala a língua deles, a gente não vale nada. Eles tentam nos humilhar, nos chamar de jeca, de caipira. Eu já fui tudo isso. Ele pausou, olhando para a plateia de agricultores que se identificavam com suas palavras. Mas o que eles não sabem é que o caipira ignorante morreu. Ele morreu no dia em que tentaram roubar minha terra. E quem o matou foi a lealdade da minha mulher e a honestidade do meu trabalho. O público aplaudiu de pé. Aquele era o novo Zé. O homem da roça, que era bruto e justo, agora era também sábio e estrategista. Enquanto Zé celebrava seu renascimento, o Dr. Ricardo não tinha a mesma sorte. Ricardo havia se tornado um pária no mundo dos negócios. Seu nome estava ligado a processos de fraude e falência. Ele tentava reerguer um novo projeto imobiliário no sul do estado, mas a notícia de que ele havia perdido milhões por causa de um erro de vírgula e a obstrução de um jeca do campo havia se espalhado. Ninguém confiava em sua arrogância. Um de seus antigos investidores, um homem poderoso e sem escrúpulos, o localizou. Ricardo estava em um hotel barato da capital, bebendo e lamentando. O investidor apareceu, sem aviso. Doutor Ricardo, você me deve. Eu sei, mas o Zé, o idiota, ele arruinou o meu plano. Ele e a advogada rural dele. Você não perdeu por causa de um jeca. Você perdeu por ser ganancioso e burro. Você achou que o dinheiro comprava o mundo inteiro, mas não comprou a Terra Vermelha. O investidor deu a Ricardo uma última chance de pagar a dívida, exigindo que ele vendesse o único bem que lhe restava, sua casa na capital. Ricardo teve que se mudar. Ele foi parar em um subúrbio longe dos palácios que ele costumava frequentar. Sua queda foi completa. Maria, por sua vez, havia se afundado ainda mais na ilusão. Ela não ligou para Helena. O orgulho a impedia. Ela continuava a se vestir como uma socialite, mas agora em roupas falsificadas, vivendo de pequenos golpes e favores. O encontro com Zé no café
a havia destruído emocionalmente. Ela viu que ele estava feliz com a vida que ela havia desprezado. O seu fracasso era a prova do acerto dele. Um dia Maria estava andando pela rua, quando viu uma banca de revista com uma reportagem de página inteira sobre a Terra Vermelha e o sucesso rural do café Zé e Helena. A foto mostrava Zé e Helena sorrindo, no meio do cafezal, com a filha Ana entre eles. A imagem de felicidade genuína era a facada final no coração vazio de Maria. Ela percebeu, tarde demais, que o amor de Zé e a segurança da roça eram a riqueza real. Ela havia trocado a substância pela sombra. Maria sumiu da capital. Ninguém soube seu paradeiro exato, mas os rumores eram que ela havia se mudado para o litoral, trabalhando em empregos precários, tentando ainda manter a aparência. Zé, por outro lado, nunca mais olhou para trás. Ele tinha construído seu futuro no lugar onde seu coração pertencia. Em um final de tarde, ele e Helena estavam sentados no alpendre da casa de Taipa. Ana brincava debaixo de uma mangueira. "Você viu a reportagem sobre nós, Zé?" perguntou Helena. "Diz que somos a prova de que a simplicidade vence a sofisticação. É só trabalho duro, Helena. E lealdade. O sol e a chuva são leais à terra, e nós fomos leais um ao outro." Zé pegou na mão de Helena. A pele dela era macia, mas firme, com a calosidade do trabalho no campo. "Eu nunca serei um doutor, mas eu sou o dono desta terra, e ninguém nunca mais vai rir de mim. Você nunca foi um jeca, Zé. Você foi apenas subestimado. E isso, meu amor, é a arma mais poderosa." A história de Zé e Helena ecoava pela roça. Um conto de fadas caipira onde a justiça não vinha de príncipes, mas de um homem que sabia o valor de uma botina suja de barro e de uma mulher que sabia o valor de um bom código legal. O suor e a inteligência haviam triunfado sobre a ganância e a vaidade. 20 anos se passaram. Zé, agora beirando os 52, tinha os cabelos grisalhos e uma barba que o fazia parecer um patriarca. Helena, com a mesma idade, ainda tinha o vigor e a mente afiada de quem administra um império sustentável. A Terra Vermelha não era mais apenas uma fazenda, era um centro de referência agrícola, preservando tradições enquanto aplicava métodos modernos de conservação do solo. A filha, Ana, tinha 20 anos. Ela cursava agronomia na capital, destacando-se não apenas por suas notas, mas por seu profundo entendimento prático do campo, herdado de Zé. Nas férias, ela voltava para a roça, trazendo consigo as novidades da pesquisa, que discutia com Zé e Helena no alpendre. "Pai, o professor de geologia está impressionado com a qualidade do seu solo. Ele disse que o manejo que você faz é de manual, Zé", disse Ana, uma tarde. "É o que eu sempre disse, filha. A terra não mente. A gente tem que ouvir o que ela pede", respondeu Zé sorrindo. A tranquilidade da vida rural era a maior recompensa. Zé e Helena haviam superado o fantasma da traição de Maria e a ameaça de Ricardo. Eles haviam provado que o sucesso não exigia que se vestissem de luxo, mas que se vestissem de verdade. Um dia, enquanto Zé e Helena estavam revisando as contas da safra, um carro luxuoso e empoeirado parou na entrada da Terra Vermelha. Era um veículo que pertencia claramente à cidade grande. Desceu um homem de meia idade, visivelmente cansado, com roupas desleixadas e um rosto abatido. Era Ricardo. Ele estava irreconhecível. A arrogância havia sido substituída por uma humildade forçada. Ele havia tentado de tudo para se reerguer e falhou miseravelmente. Agora ele estava ali, buscando algo que ele não conseguia nomear. Zé e Helena saíram ao seu encontro. "Zé, Helena, eu não esperava que vocês me recebessem. A Terra Vermelha recebe a todos, Ricardo. O que você quer?" perguntou Zé, sem hostilidade, mas sem afeto. Ricardo respirou fundo, observando a prosperidade do lugar. Os pés de café robustos, os silos cheios, a casa de taipa que parecia irradiar calor. Ele viu a diferença entre a vida que ele tinha e o que Zé tinha construído. "Eu vim pedir perdão, não pelo que fiz porque eu não mereço o perdão de vocês, mas para reconhecer. Você venceu, Zé. Eu perdi por causa da minha ganância. Eu tentei roubar sua terra porque achava que seu suor era barato. E no final, o meu luxo era que era falso." Ricardo estendeu um envelope amassado. "Eu soube que você teve despesas legais quando moveu o processo do APP. Este é o último dinheiro que me resta. Não é muito, mas é o suficiente para cobrir os custos do topógrafo e dos cartórios. Por favor, aceite. Não como um perdão, mas como um reconhecimento." Zé pegou o envelope, não pelo dinheiro, mas pelo simbolismo. O homem que tentou roubá-lo estava devolvendo o que restava. "Obrigado, Ricardo."
O dinheiro não importa mais. O que importa é que você finalmente entendeu o valor da honestidade. Helena interveio, com sua voz calma. Sua queda, Ricardo, foi porque você não respeitou a lei da natureza e nem a lei dos homens. Você subestimou a lealdade. E isso não tem preço. Ricardo chorou, lágrimas de exaustão e derrota. Onde está Maria? Você sabe? Perguntou Ricardo. Ela está na cidade, tentando ser o que nunca foi. Ela não me ligou. Ela não vai ligar. O orgulho dela é maior que a necessidade. Respondeu Zé. Ricardo concordou com a cabeça. É a maldição do luxo. Você não pode viver sem ele, mas ele te destrói. Ricardo se despediu e foi embora. Ele não pediu caridade. Apenas reconhecimento. A visita dele foi o último capítulo da vingança de Zé, que não foi com violência, mas com o testemunho de sua felicidade. No final daquele ano, Zé e Helena estavam se preparando para a aposentadoria gradual. Ana voltaria para gerir a fazenda, trazendo inovações, mas preservando o legado do pai. Zé estava velho e cansado, mas seus olhos brilhavam. Ele estava no celeiro, observando Ana inspecionar o milho, usando o conhecimento dele e a teoria da faculdade. Ela vai ser uma grande fazendeira, Helena. Mais esperta que nós dois, disse Zé, abraçando a esposa. Ela tem o melhor de nós, Zé. A sua força e a minha visão, e a paixão pela terra. Zé olhou para a sua terra, a terra vermelha. Era seu reino, um reino construído com suor, com a força bruta de um homem simples e a inteligência de uma mulher que o amava. A humilhação na festa da firma havia sido o ponto de virada. Aquele momento em que Maria o chamou de Jeca tinha sido a faísca que acendeu a revolução interna de Zé, e a mão estendida de Helena dizendo: "Venha comigo", havia sido o convite para a sua verdadeira vida. Zé nunca precisou provar nada à cidade. Ele provou a si mesmo que o valor de um homem não se mede pelo que ele veste, mas pelo caráter com que ele planta e colhe a própria vida. A história do homem da roça que foi humilhado e deu a volta por cima era agora um conto de sucesso. Um hino à honestidade rural que sempre prevalece sobre a ganância da metrópole. O tempo na roça é circular. As safras se renovam, os ciclos se completam e o cheiro da terra úmida permanece. Zé e Helena, envelhecendo juntos, testemunhavam a passagem das estações com a satisfação de quem viveu uma vida com propósito. A terra vermelha era um monumento à sua resistência. Zé, agora com 70 anos, sentava-se mais no alpendre do que no trator. Seus braços ainda eram fortes, mas o ritmo havia diminuído. Ana, sua filha, geria a fazenda com a mesma paixão, mas com a eficiência que a faculdade lhe dera. Zé era o consultor sênior, o homem que sabia a história de cada palmo daquele solo. Helena, igualmente envelhecida com graça, ainda era a advogada e administradora. Sua mente continuava afiada, e ela assegurava que todos os contratos fossem justos, protegendo a cooperativa local dos predadores externos. Em uma tarde de domingo, o sítio Paz, agora completamente integrado à Terra Vermelha, estava em festa. O aniversário de casamento de Zé e Helena. Zé estava em sua cadeira de balanço, observando a celebração. Ele não usava sapatos naquele dia, apenas meias grossas e as botinas velhas de couro, as mesmas que Maria havia ridicularizado há quase 40 anos. Ana se aproximou, trazendo uma caneca de café. O lendário Zé e Helena. "O café está perfeito, pai. Seu blend favorito." "Obrigado, filha. Você me lembra sua mãe quando toma conta dos detalhes." Zé tomou um gole. O café era forte, puro, com um toque doce de finalização, um reflexo perfeito da sua vida. "Sabe, Ana", disse Zé, olhando para o horizonte, onde a terra vermelha se encontrava com o céu. "Muita gente achava que a minha história era de fracasso, que o homem da roça sem estudo só podia servir como degrau para a cidade." Ana sentou-se a seus pés. "Mas você provou o contrário, pai. Você usou sua verdade. Sua mãe me ensinou que a verdade tem que ser organizada, que não adianta ser forte se você é ingênuo. Quando a Maria me traiu e o Ricardo tentou me roubar, eles fizeram um favor. Eles me obrigaram a aprender a jogar o jogo deles, mas com as minhas regras." Zé pegou um punhado de terra vermelha que estava em um vaso no alpendre. Ele a cheirou. Um gesto automático e profundo. "Este barro aqui é o peso do meu suor, Ana. É o que me salvou." Maria queria luxo sem trabalho, mas o luxo dela era mentira. "O meu luxo é ter esta terra, ter você e ter a sua mãe." Helena se juntou a eles, sentando-se ao lado de Zé, entrelaçando a mão na dele. "O Zé sempre foi um homem bom, Ana, mas a bondade desprotegida é vulnerável. Ele precisava de alguém que entendesse as armadilhas, e eu precisava de alguém que me lembrasse o valor do que é real. Nós nos completamos. A história daquele amor não era sobre finais felizes instantâneos, mas sobre a construção diária de um lar
e de uma parceria indestrutível. Naquela noite, sob a luz das lamparinas e das estrelas que só brilham longe da poluição da cidade, Zé e Helena dançaram ao som de uma viola caipira. Não era o salão de festas da firma. Era o chão batido de casa, cheio de risadas e de vida. Enquanto dançavam, Zé se lembrou vividamente daquele dia, há décadas. Maria rindo dele, Ricardo sorrindo de superioridade e a sensação de humilhação queimando em seu rosto. Ele se lembrou da moça, Helena, tocando seu ombro e dizendo a frase que mudou tudo. Você não pertence a este lugar, Zé. Venha comigo. Ele sorriu para Helena. Helena, obrigado por me levar para onde eu pertencia. Você já estava lá, Zé. Eu só te ajudei a encontrar o caminho de volta para si mesmo. O ciclo se fechou completamente na manhã seguinte. Zé e Helena estavam tomando café, quando Ana apareceu com o jornal local. Pai, o noticiário da cidade. O doutor Ricardo. Ele morreu, pobre e sozinho. Caiu de um prédio abandonado onde ele estava vivendo. Zé e Helena leram a nota, que era curta e fria. Nenhuma menção aos milhões que ele havia perdido. Apenas o fim melancólico de uma vida consumida pela ganância. Eles olharam um para o outro. Não havia triunfo, apenas a resignação diante do destino. A lei da terra é implacável, Zé. Ela exige que você plante bem. Se você quiser colher bem. Ele plantou o vento, disse Helena. E a Maria? Perguntou Zé. Ninguém sabe. Ela sumiu. Mas a história dela é a mesma do Ricardo. Eles buscaram o falso ouro e se perderam. Zé rasgou o jornal e o jogou na lareira, onde as chamas o consumiram rapidamente. Fim. A gente não precisa mais falar sobre eles. A nossa história é aqui. Zé se levantou e pegou suas velhas botinas. Vamos dar uma volta na plantação de café, Helena. O sol está nascendo. E eu quero sentir o cheiro da nossa vitória. De mãos dadas, eles caminharam para os campos, deixando para trás o passado e celebrando o presente. Zé, o homem da roça, bruto, mas bom de coração, ingênuo, mas justo, havia vencido a cidade. Sua história era a prova de que o verdadeiro poder reside na lealdade à própria essência.